Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Jesus, digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Ele é todo louvor. Todo louvor. Aleluia. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Estou chegando para o estudo de Atos dos Apóstolos, essa série. Esperamos que você esteja gostando, mas a minha primeira palavra é uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, por estarmos juntos nessa caminhada de estudos, nessa série de estudos, e esperamos que esteja sendo uma bênção para a sua vida e também para a vida da sua família. Um prazer, uma satisfação. Já iniciamos aí a preparação do estudo com essa linda música que você acabou de ouvir, música que tem a ver com aquilo que nós estamos apresentando no livro de Atos. Já semana passada nós falamos sobre a operação da Grande Comissão e hoje nós iremos falar sobre os perigos para a operação da comissão. Existem perigos. Falamos sobre a Grande Comissão, agora vamos falar sobre os perigos que temos que nos prepararmos para enfrentá-los. É importante fazermos isto. Na semana passada nós falamos sobre o plano de Deus para a história, né? Diz respeito ao cumprimento desta comissão, e ainda lemos para vocês o texto de Mateus 28, do versículo 16 ao versículo de número 20, confirmando o estudo que nós estamos apresentando. Portanto, para
desenvolvermos essa grande comissão. Nós vimos ainda no estudo passado, para nós sermos bem-sucedidos, a operação da grande comissão, ela precisa de alvo, de mandado, credenciais e pessoas enviadas. Esses foram os pontos que as partes principais do estudo que nós apresentamos para vocês na semana passada. E tudo isto, né? Tudo isso foi visto já na semana passada e hoje nós estaremos trabalhando com os perigos de desenvolvermos esse desafio tremendo que Deus deixou para nós. Muito bem, mas além deste estudo, depois que eu terminei o estudo, eu entrei em contato com os irmãos pelo WhatsApp da igreja. Além dos irmãos, nós temos os nossos amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo, irmãos de outras igrejas. Nós agradecemos a Deus pela confiança, por vocês estarem nos acompanhando neste canal. E para a igreja, nós pedimos que se alguém tivesse alguma dúvida ou alguma pergunta do estudo, pudesse fazer a pergunta, e antes de nós iniciarmos hoje o estudo, eu estaria respondendo estas perguntas. Chegou uma pergunta e que eu quero responder desse momento, né? E a pergunta que chegou para nós foi a seguinte, né? As possíveis causas da apatia da igreja quanto à sua tarefa missionária. Nosso seminarista da nossa igreja, colocou essa pergunta. E ele diz: se a igreja dos dias atuais seguissem fielmente o modelo da igreja primitiva, seu crescimento também seria extraordinário e surpreendente. Olha só a pergunta que vem para nós, para a resposta. E é importante nós atentarmos aqui para essa pergunta. Então vamos lá, a resposta dessa pergunta. E eu quero iniciar dizendo para o irmão Ronaldo, que fez a pergunta, nosso seminarista irmão Ronaldo, que por diversas vezes, Ronaldo, a igreja ela tem perdido o referencial. E por isso tem lutado apenas para se manter viva. O que a gente tem visto no nosso tempo é uma igreja, principalmente a igreja histórica, é uma igreja que se mantém viva. Apenas mantém viva. E não tem conseguido o crescimento desejado e esperado por o trabalho de uma igreja missionária, que o resultado disso é a ação do Santo Espírito de Deus. E isso tem acontecido, Ronaldo, irmãos e amigos, por vários motivos, por vários fatores. E agora, respondendo à sua pergunta, eu vou colocar aqui os motivos pelo qual não há esse estrondoso crescimento. A realidade, né? É lógico, se seguíssemos aquela orientação da igreja primitiva, seguindo todos aqueles passos, né, da qual o trabalho que ela realizou, esse crescimento seria um crescimento da mesma forma que foi do tempo. As mesmas dificuldades que tinham lá, são as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Se hoje nós temos incredulidade, naquele tempo tinha incredulidade. Se naquele tempo tinha dificuldades, no nosso tempo nós temos também dificuldade. E o Espírito é o mesmo.
Então, é importante observarmos isso. Então, vamos ver aí alguns motivos, alguns acontecimentos de fé, alguns fatores que têm contribuído para não haver um crescimento grande e maravilhoso como foi na igreja primitiva. Aí, no nosso tempo, a primeira coisa é o sincretismo religioso e a desobediência da igreja. Sincretismo religioso e desobediência da igreja. Esses são fatores que nós observamos. E de que forma nós falaríamos sobre esse problema do sincretismo religioso? Nós vemos a questão do materialismo, o secularismo e muitas vezes até prática de religiões pagãs sendo trazido isso para o culto. A igreja trazendo princípios pagãos para o culto e colocando isso como cristianismo. Isso tem invadido, a cada dia que passa, invadido mais os arraiais, os cultos das igrejas evangélicas. O que com certeza absoluta tem contribuído, né, e constitui uma desobediência ao dono da igreja, ao Senhor da igreja. A igreja tem negligenciado a palavra, o evangelho verdadeiro. Então, esse tem, segundo, o isolacionismo e a missão da igreja. A igreja tem se isolado. Cada igreja faz a sua demarcação, o seu quadradinho, e ela fica ali no seu quadradinho como se só ela existisse. Tudo o que faz é em função daquela comunidade. Não é assim que o trabalho da igreja tem que ser feito, principalmente numa igreja como a nossa, uma igreja batista, que tem como princípio exatamente cooperativo. A cooperação, a participação, o envolvimento, o interesse também pelo trabalho que tem se realizado nas outras igrejas. A terceira situação é o liberalismo e o ecumenismo em relação à missão da igreja. Esse tem sido um problema seríssimo. Às vezes a igreja tem confundido ecumenismo com cooperação. Não tem nada a ver. São duas coisas totalmente diferentes. Nós cooperamos com as nossas co-irmãs. A mesma língua, o mesmo culto, prestar o mesmo culto, a mesma doutrina, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Todas essas igrejas que têm a Bíblia como única regra de fé e prática, nós deveríamos cooperar, participar e nos envolvermos. Agora, aquelas que têm outra doutrina, pensa de uma outra forma, presta culto a um outro Deus, lógico que nós não... Isso é ecumenismo, e isso é religiosidade, e isso nós não vamos nos envolver. Outras questões que nós observamos são as questões dos conflitos por causa da religião. Às vezes, a igreja passa muito tempo debatendo quem é certo, quem é errado, e esquece de pregar o evangelho, esquece de olhar para Jesus, né? Deixa eles pregarem. Nós vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo e vamos prestar conta diante de Deus por causa disso. Então, essas falhas do nosso tempo não têm nos dado os mesmos resultados colhidos pela igreja primitiva. E outro fator primordial para responder à sua pergunta é a questão de contextualização. Nós não temos, às vezes, contextualizado a mensagem como deveria, porque contextualizar a história dá trabalho. E às vezes nós não queremos trabalho na hora de preparar o sermão, na hora de preparar estudos, escola bíblica. Nós temos que contextualizar. Existe uma linguagem desta geração e não tem jeito. Nós precisamos nos aproximarmos dele com uma mensagem contextualizada que eles compreendam, que eles entendam, que haja interesse, que caia na graça. A igreja primitiva caiu na graça do povo. A pergunta é, e a nossa igreja tem caído na graça ou tem sido motivo de interrogações? Então, são essas questões que têm nos diferenciado. No entanto, precisamos entender
Ronaldo, demais amigos e irmãos, que uma igreja autêntica, ela testemunha de Jesus Cristo. Não testemunhar é falhar, é desobedecer, é estar fora de uma orientação e de um princípio que é dado para a igreja de Cristo. Missões começa onde a igreja está. A igreja primitiva fazia missões e vivia missões no sentido lato da palavra, não terceirizava, não mandava dinheiro, apenas o dinheiro para outros fazerem. Eu não estou dizendo que nós não devemos levantar ofertas, sim, devemos levantar ofertas, mas o nosso trabalho não pode ser terceirizado. A Igreja Batista em Jardim Santana, por exemplo, já que estamos falando da Igreja Batista em Jardim Santana, nós temos que, quem vai fazer missões em Jardim Santana e adjacência, somos nós, é nossa igreja. Quando nós não fazemos, nós não estamos dentro do plano do Senhor da igreja. Ou nós acordamos para isso, ou problema sério nós vamos ter nesse sentido. Nós somos pessoas agora luz, transformados pelo poder, pela graça. Então pregue a palavra do Senhor. Espero ter respondido a sua pergunta, e você que durante o estudo tiver pergunta assim como o Ronaldo fez. Na verdade, o Ronaldo fez mais uma contribuição, e que eu quero agradecer a contribuição que o Ronaldo fez, o nosso seminarista, do que propriamente uma pergunta para tirar dúvida dele. Mas você tiver alguma dificuldade ou dar alguma contribuição para que eu possa comentar no estudo seguinte, vai ser um prazer, uma alegria, como acabo de fazer nesse instante. Então vamos voltar agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Ainda estamos no capítulo de número 1, estamos numa série de estudos, estudando de forma tranquila, de forma cuidadosa, procurando ver estas questões que a palavra de Deus tem colocado para nós. Então, nós veremos hoje as forças que lutam para barrar, para estagnar, para deixar parada a igreja de Jesus Cristo através da obediência à grande comissão. E eu vou destacar hoje no estudo e vou me ater a estas 6 dificuldades, né? A esses 6 problemas que nós enfrentamos e precisamos detectá-los. A primeira coisa é que existem problemas. Não existe, quer dizer, não é coisa do outro mundo ter problemas. Os problemas existem. Eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser detectados, resolvidos, tirados do caminho. Eles não podem nos tirar a bênção e a graça de pregarmos, de obedecermos, de apresentarmos e desenvolvermos a missão da grande comissão por causa desses problemas. Olha só, nesse texto sagrado é apresentado pelo menos 6 que eu quero destacar aqui, que são os mesmos que nós encontramos pela frente, que nós encontramos pelo caminho. Ministério de evangelismo encontra pelo caminho. A igreja, acompanhando a liderança do ministério de evangelismo, encontram pelo caminho. Eles estão aí presentes. E às vezes tem feito a igreja do nosso tempo recuar. A igreja primitiva não recuou, avançou. É isto que, neste estudo, nós precisamos estar atentos. A primeira coisa que nós observamos aqui na leitura do texto de Atos 1, do versículo 11 até o versículo 26, que é o texto que nós estamos comentando, a cegueira espiritual. Olha só a questão da cegueira espiritual, do versículo 4 ao versículo de número 8, já é detectado, né? É detectado este problema e arrancado e tirado. Ele não poderia continuar, porque isso traria problema para a igreja primitiva. O texto coloca do versículo 4 a 8, apresentando certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes essa ordem. Aí tem a ordem que Jesus Cristo deu,
que nós já temos destacado, né? Nós temos destacado, falando sobre o trabalho de João, o versículo de número 6, né? Aí faz uma pergunta, e é esta pergunta que você observa, né? Que você observa que tem a ver com esta cegueira espiritual ou não ver, não entender, não compreender o que realmente está sendo colocado. Olha só o que os discípulos chegam e falam. Jesus está mandando, está ordenando que eles receberiam o poder com o Espírito Santo, seriam batizados, deveriam pregar o Evangelho, desenvolver essa comunidade, ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Aí o discípulo interrompe Jesus, versículo 6, e diz, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o seu reino? Olha só a mudança de assunto. Eles trocando aqui a missão por interesse de função. Eles queriam ter uma função no reino de Deus. Eles queriam saber quem seriam os ministros, os secretários, os que estariam, né, os que estariam com os cargos dentro, né, sendo lembrados dentro do reino de Deus. Então, parece que uma escuridão passa diante dos discípulos de Jesus Cristo. Aí, o versículo de número 8, logo no versículo de número 8, continua dizendo, né, o versículo 7, né, onde Jesus fala, onde Jesus dá uma palavra. O versículo 7 coloca, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou explicando para vocês. Não compete a vocês agora eu passar isso para vocês. Estou falando uma outra coisa. Abra os olhos, vejam, entendimento. E o versículo 8 ele fala, o que vocês vão fazer agora, o que vocês têm que fazer agora é receber, é aceitar o Espírito Santo de Deus, o poder que virá para vocês, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês cumpram a missão que eu estou concedendo para vocês, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, tem que ser assim. Então parece que tinha batido uma cegueira, mas isso é tirado. Imediatamente isso é cortado no meio dos discípulos. O reino de Deus é espiritual quanto ao caráter. E eles queriam restaurar este reino físico e não um reino espiritual, como coloca a questão do versículo 6. Interessante observarmos isso. O que estava passando naquele momento pela cabeça dos discípulos? Eles estavam sonhando com domínio político e não espiritual. O restabelecimento da monarquia e não a apresentação de um Salvador para todas as pessoas. A libertação de Israel do jugo colonial de Roma. E não evangelizar e pregar o evangelho para Roma. Observamos aqui que Jesus já passa essa questão, que o reino dele é totalmente diferente de todos os demais, dos humanos. É reino espiritual. A forma de exercer este reino é diferente, porque a referência é o Espírito Santo, que vai definir a natureza como nós devemos trabalhar. É estabelecido na vida de seu povo através do Santo Espírito de Deus. Essa pregação é forte para os discípulos diante da pergunta que não tinha a ver com aquilo que Jesus estava ensinando. Segundo, nós observamos aqui dentro dessa questão, o reino de Deus é intencional quanto aos seus membros. Existe uma intenção, existe um propósito, existe um objetivo muito interessante nesse sentido.
Agora não seria mais só Jerusalém, a Judéia, a Samaria, mas teria que ir até os confins da terra, e os discípulos precisavam entender isto. É muito bom observarmos essa questão para entendermos a cegueira espiritual que nos impede de enxergar o reino de Deus sendo um reino espiritual quanto o seu caráter. É fundamental observarmos isto, para que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. A segunda situação era o comodismo dos crentes. Crentes acomodados. E no texto já aparece esse problema para nos chamar a atenção. Vocês sabem o que é isso? Ou nunca viu isso acontecer na igreja? O comodismo. No momento em que Jesus foi elevado, o texto diz que no momento que Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos enfrentaram esse segundo perigo da operação da grande comissão, que foi o comodismo, a contemplação, ficar ali numa situação contemplativa. Os versículos 9 a 11 do capítulo de número 1 mostra isso para nós claramente. É importante observarmos isso aqui. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, ao que diz o texto, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria a vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia. Ficou lá olhando. De repente surge 2 varões, 2 homens, 2 anjos, e que chama a atenção, vestido de branco, e chama a atenção dos discípulos, dizendo: Galileus, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Está dizendo, tem muito trabalho para fazer. Não é hora de ficar parado, extasiado, de mãos erguidas aqui o tempo todo e de olhos fechados, fazendo meditação. Não, meus queridos. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar enquanto é tempo, para obedecer, para colocar em prática o que Jesus acabava de deixar para eles. Foi assim essa dificuldade, e isso foi, os anjos vêm, chamam a atenção para que isto não continue. Aí passa tantos anos, estamos aqui no século XX, falando sobre esse texto, e esses mesmos problemas sendo colocados diante de nós. E é importante observarmos esta questão que foi colocada aqui para nós. Nós temos que imediatamente começar a fazer como os discípulos. Eles saem dali, entendem o recado, e eles vão cumprir a comissão, batizando-os, ensinando-os a guardar as palavras de Jesus. Nada de ficarmos acomodados. Reação, reaja, Igreja de Cristo. É importante nós fazermos isso à luz desse estudo que nós estamos fazendo. Reação, reagirmos. E depois nós tínhamos ainda a questão do conflito. Continua tendo conflitos dentro dos membros, porque nós somos diferentes uns dos outros. Quando nós lemos o versículo 12 ao versículo de número 14, nós podemos ver isto claramente. E surge aqui esse terceiro perigo para a operação da grande comissão. Somos diferentes, mas temos que trabalhar juntos. Porque nós somos um corpo. Tem que ser assim. Porque se nós ficarmos olhando para a diferença do outro e apontar, olha só como é, eu coloquei dessa forma e ele faz assim. Não é isto o propósito, o objetivo da grande comissão. Temos aí a presença de Pedro, impulsivo. João, que era paz e amor, tranquilo, pessoa muito tranquila. Tiago, a companhia preferida de Pedro e de João, gostava de ficar com Pedro e com João. André, o primeiro dos apóstolos que levou o próprio irmão Pedro a Jesus.
aquele que, aliás, sempre levava pessoas a Jesus Cristo, era um evangelista. Filipe havia levado Natanael a Jesus, estava lá presente. Tomé, que duvidou da palavra dos demais apóstolos que estavam lá. Bartolomeu estava lá. Provavelmente, este Bartolomeu é o mesmo Natanael que disse a Jesus o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só a pergunta que foi feita. Esse era o grupo. Tiago, filho do famoso Alfeu, o homem rico, o homem poderoso da sua época. E os demais olhavam para ele e via ele como um Mauricinho. Simão Zelote, ex-revolucionário, estava lá. Judas, filho de Tiago, estava lá. Além desses 11, ainda tinha a lembrança do que Judas fez. Não era para ficar discutindo o que Judas fez, mas cumprindo, obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Importante fazermos isso. E foi o que eles fizeram. Tirou esse problema, eliminou este problema, e a igreja primitiva continuou. Deixou para nós esta linda lição. Uma lição de prosperar espiritualmente. Uma lição de obedecer cabalmente o que Jesus Cristo mandou, pagando o preço. Com sol ou com chuva, com frio ou com calor. Obedecendo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. A cobiça do coração foi o que aconteceu com Judas. A cobiça do coração de Judas lhe roubou o privilégio de estar aqui junto com esses homens, servindo, adorando, glorificando ao Senhor. E esta cobiça de coração ainda hoje tem parado muitos crentes na igreja. Tem deixado exatamente que muitos crentes nem façam o trabalho e atrapalhem a obra do Senhor Jesus Cristo. Fica cobiçando coisas, ao invés de obedecer a ordem de Jesus Cristo. Não é a posição, é o privilégio de realizar a obra e sermos instrumentos de Deus. Esses perigos sempre existiram. Quando nós observamos aqui esta palavra, nos chama a atenção. E diante disso, desses problemas, desses perigos, vem o contra-ataque de Satanás, vem o contra-ataque do diabo, que é o quinto perigo que é colocado aqui para tentar segurar a comissão, aqui no capítulo de número 1 de Atos. Mesmo não estando de forma tão clara, mas nós temos outros textos que podem mostrar claramente essa ação do diabo diante desses problemas que surgem e que precisam ser tirados imediatamente e não nos envolvermos com eles. João capítulo 6, versículo 70. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 70 e 71, nós podemos ver esta palavra de Jesus. Olha só o que o texto diz. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Olha só o que o texto está dizendo. Nós precisamos estar atentos a essa questão do contra-ataque de Satanás. Satanás, quando vê essas questões, ele contra-ataca. Por isso que os nossos olhos precisam estar firmes e firmados no Senhor Jesus. E, finalmente, eu quero falar para você sobre este ponto fundamental, que é a carência de voluntários. Isso foi resolvido na igreja primitiva, com a substituição de Judas. Na hora de substituir Judas, a igreja dá um exemplo, aparece, é visto pelo menos 2 capazes de substituir Judas e dar continuidade, formar os 12
os 12 apóstolos. A escolha de Matias revela este perigo velado. Quando alguém fica pelo caminho, não é para ficar a lacuna, não é para ficar o buraco, é para alguém deve vir atrás imediatamente, pegar o que é para fazer e realizar a obra do Senhor. O servo faz isso, e principalmente os servos do Senhor Jesus. Os versículos 21 até o versículo de número 26 trabalha esta ideia de uma forma interessante. Portanto, é necessário que escolhamos dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado entre nós às alturas. É preciso que um deles sejam conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamados Barsabas, e também conhecido como Justo, e Matias, e depois oraram: Senhor, tu conheces o coração desses 2 homens. Foi colocado o texto sagrado. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Não ficou lacuna, para que o diabo não pudesse entrar e permear por esta situação. Peças sendo repostas, a reposição de peças precisam ser feitas. Nós somos falíveis. Então nós precisamos de preparar a gente para dar continuidade ao nosso trabalho. Discipulado precisa ser feito nesse sentido. Queridos irmãos, o privilégio daqueles irmãos que tinham essas peças de reposição. No nosso tempo, nós precisamos também tê-las. E quem são essas peças de reposição? São vocês. Vocês que estão fazendo esse estudo, nós que estamos estudando Atos, nós somos essas peças de reposição. Quando alguém deixa no caminho, nós não devemos agora pegar aquela pessoa e gastarmos um tempo julgando, levando para a assembleia, fazendo uma série de, gastando meses e meses para saber por que deixou. Alguém vai lá e pega e dá continuidade. Dá continuidade. Nós somos servos, devemos fazer isto. E como nós podemos fazer isto? A primeira coisa é dar uma olhadinha para dentro de nós. Examine-se. Nós que propomos fazer esse estudo de Atos, examine, esforce-se. Reaja. E como nós devemos reagir? Olha que pontos interessantes que o texto coloca para nós no sentido de reação. A primeira coisa é ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Os discípulos ouviram o que Jesus passou para eles. Dar ouvido, estar atento. Aprender a obedecer a palavra de Deus, ou dar ouvido e ouvir e obedecer a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus. Depois nós devemos orar, mas orar no sentido de conversar, de consultar, de falar com Deus, pedir visão de Deus. E através da oração dizer: Senhor, nós vamos ganhar essa batalha. Oferecer-se, dispor-se a aprender para ensinar. Nós só ensinamos aquilo que nós temos. Então, vamos aprender, porque é sério ensinar a palavra de Deus. Ofertar, não apenas coisas materiais, já começa pela sua vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você está se ofertando, se oferecendo, se colocando diante do Senhor. E para isto, você precisa romper com o amor as coisas materiais.
As coisas materiais devem servir como ferramenta e não como fim. Ferramenta serve para abençoar vidas. As coisas materiais servem para isso. E quando nós entendemos assim, nós usamos isso com muita alegria. Operando, haja, faça, envolva-se no poder de Deus. É assim, queridos irmãos, quando enfrentarmos estas 6 situações que nós colocamos nessa noite, esses problemas existem. Eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser encarados. É isso que nós precisamos fazer. Aí sim, Deus nos abençoará. Usufruiremos da paz, da graça e da bondade do nosso Deus. E é assim que nós queremos terminar mais esse estudo para nos animarmos para o próximo estudo da próxima quinta-feira. Mas para isso eu preciso entender essas questões. Na próxima quinta-feira, nós iremos falar sobre o preparo para a operação da grande comissão. Se existem esses problemas, se nós vamos encontrar pela frente esses problemas que acabamos de colocar para vocês, isso significa que eu tenho que me preparar. Como fazer para retirá-los? Como fazer para que eles não impeçam a obra que o Senhor me confiou, que o Senhor confiou para você? Eu quero desafiar você na próxima semana a estarmos juntos aprendendo este preparo. E nesse preparo nós vamos destacar, por exemplo, a questão da disciplina, da obediência. Obedecermos de forma disciplinada. Como que é isto? Isso, na próxima terça-feira. Da comunhão fortalecedora. O que é uma comunhão fortalecedora? Da oração perseverante, do estudo bíblico diligente e da formação de liderança. Essas questões precisam ser colocadas como preparo para nós entendermos e obedecermos à graça de Deus. Fazendo isso, irmãos e amigos, todos nós iremos perceber claramente que nós precisamos nos submeter a este processo. Um processo que Deus coloca para nos submetermos e sermos melhores servos e servas do Senhor Jesus. Então ficamos combinados assim. Próxima semana nós voltaremos com estes desafios do estudo de Atos. Que Deus te abençoe, derrame graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Fique aí ouvindo ainda essa linda música que tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de falar, para você aí entendendo isso na sua mente e no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, O Rei dos Reis é o Senhor, num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. bendito é o rei que vem.
morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, Glorioso Salvador. Oh, glória a Deus.